Projeto Eu e o Outro, Eu e o Mundo. Rodrigo K, Rafael K, Luiz K, Júlia K e João P. Espiritualidade. Uma das palavras mais usadas nesse último tempo é a espiritualidade. Atualmente, ela falta muito na vida das pessoas, pois essas sabem menos sobre elas mesmas. A espiritualidade tem a ver com relacionamento a outro nível. Na maioria dos casos, está associada com um lugar ou sentido na vida das pessoas. O que você entende por espiritualidade? Uma boa pergunta. Espiritualidade, na verdade, é o que caracteriza o ser humano, pelo fato de ter capacidade de entender as coisas, de poder ultrapassar as coisas dadas, de elaborar conhecimento, de imaginar coisas, de supor que tenha algo na gente que não é material e sim de uma outra ordem, não claramente definida, mas que nós entendemos chamamos de espiritualidade. Tudo que nós produzimos em termos culturais tem a ver com a nossa espiritualidade, porque nós não simplesmente vivemos, nós pensamos, imaginamos, concebemos, criamos, negamos, inovamos. Alguns entendem a espiritualidade como um componente da religiosidade, daí a questão da alma, da fé e assim por diante. A espiritualidade é o jeito como eu sou, são os meus valores, são os meus princípios, é como eu vejo a vida, é como eu entendo o meu estar no mundo, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, o que me espera, o que eu quero deixar para a humanidade, o que eu quero deixar para as pessoas que convivem comigo. Isso é espiritualidade. É aquilo que a gente tem de mais profundo no nosso ser, que são os nossos valores, que são os nossos ideais, que são os nossos sonhos, que é aquilo que a gente quer deixar para os outros e aquilo que a gente quer construir no decorrer da nossa vida. Espiritualidade eu entendo que é o modo de ser da pessoa ser, da pessoa se comunicar, da pessoa se vestir, da pessoa se relacionar com os outros. E isso é muito importante porque tem a ver com a grandeza pessoal que cada um tem, com a grandeza em relação a si mesmo, em relação aos outros, em relação ao mundo. Então esse modo de ser, de certa forma, ele contagia a gente, ele faz a gente ser feliz e crescer com isso. Isso a gente percebe no nosso dia a dia, no relacionamento pessoal, interpessoal. E isso é bom porque faz com que a gente reflita sobre a vida, sobre o sentido da vida, quem a gente é, para que a gente veio, em quem a gente aposta, em que sonho a gente gostaria de fazer, de concretizar. A espiritualidade é tudo isso que anima a gente, que fortalece todos os dias, nos dá força, nos dá coragem, é o sonho que cada um tem e ao mesmo tempo é como que a gente consegue para conseguir atingir esse sonho. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa feliz, bem consigo, bem com os outros. É uma pessoa que busca a cada instante se realizar mais como pessoa, como ser humano, como alguém que quer crescer e ser feliz na vida. O que espiritualidade influi na solidariedade? Eu entendo que espiritualidade e solidariedade são conceitos que andam muito juntos, porque uma pessoa que tem espiritualidade é uma pessoa que não é egocêntrica, não pensa só em si. Ela é uma pessoa assim de coração aberto, que pode e deve se relacionar com os outros. Por isso que um dos conceitos chaves quando a gente fala em solidariedade é ser uma pessoa assim que se relaciona com as pessoas, de modo que faça dessa relação um processo legal, uma coisa bonita. Por exemplo, dar um abraço em alguém, acolher alguém, sorrir para alguém, ouvir essa pessoa, ser amigo dessa pessoa. Então nós podemos ser solidários na nossa vida
de diversas formas, consigo, com os outros, com o mundo, a tal forma que a gente possa sentir a solidariedade como um processo natural, espontâneo, que está dentro da gente. E a pessoa solidária é a pessoa que consegue perceber a necessidade em si e no outro de crescer, de ser alguém na vida. E a espiritualidade ajuda esse processo de crescimento da pessoa. Como o condicionamento físico e a idade interferem no pensamento das pessoas? Olha, eu acho que com o condicionamento físico as pessoas, é uma expressão popular, mas a gente pode dizer, ventila a ideia das pessoas, né? Porque há uma maior oxigenação dos tecidos, maior oxigenação do cérebro, e a idade é um amadurecimento natural das pessoas, é inerente ao amadurecimento das pessoas, à modificação do pensamento, de opiniões, de posições que as pessoas vão adotando, vão conhecendo ao longo dos anos. O que é espiritualidade? Bom, eu acho que, como eu tinha te falado antes, se a gente for pensar em espiritualidade ou o espírito como algo que é semelhante à alma, né, como os filósofos mais antigos pensavam, a gente pode pensar que a espiritualidade é algo que decorre da forma como tu pensa, como tu age, dos teus valores, como é que tu interage com o mundo no qual tu está situado, com as pessoas, né, com as quais tu convive. E a partir dessa interação, tu vai tendo momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, tu vai tendo momentos de mais felicidade, de mais desafios, de mais conflitos. Né? Então, a espiritualidade pode ser caracterizada como aquele conjunto, né, de formas de pensar, de ser, de opiniões, de crenças, nas quais tu te baseia para interagir com as pessoas e com o mundo que te serve. E quais são os problemas mais comuns que os seus pacientes apresentam em relação à espiritualidade? Sim. Olha, hoje em dia o que aparece mais no consultório é uma certa cobrança em relação a si próprio, de ter que dar resultado, de ter que ser bem sucedido, de ter que acertar sempre, de não poder errar, de se cobrar muito para sempre ter sucesso. Acho que as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com seus fracassos, né? Que na verdade é algo que é um paradoxo, né? Porque é a partir dos fracassos que a gente aprende, né? O que você acha de pessoas que buscam a felicidade em bens materiais? E por que isso acontece? Acho que é natural, assim. Acho que é muito comum que a gente faça isso, né? Que a gente acha que se a gente não está muito legal, a gente então sai, vai num shopping, compra um sapato bonito, assim, que vai ficar melhor, né? E acho que a gente no primeiro momento fica melhor mesmo, né? Só que isso se esgota muito rápido. Acho que a gente tenta fazer uma certa substituição usando os bens materiais, uma certa substituição desse sentimento que às vezes nos acomete, que é um sentimento de um certo vazio, que a gente pode associar com uma infelicidade. Relacionando pesquisas feitas pelo grupo e as entrevistas com profissionais mais cultos, percebemos que grande parte da população está presa a um conceito pobre de espiritualidade. As pessoas acham que espiritualidade tem relação unicamente com a religião, quando na verdade envolve muito mais do que isso. Espiritualidade é um modo de ser, é um tipo de autoestima que nos move e nos dá força para tudo. A espiritualidade trata-se de relacionar bem com os outros e consigo mesmo, e por isso está linkada à biologia, pois cuidando do nosso corpo ficamos bem espiritualmente, e vice-versa. Para cuidarmos de nossa espiritualidade, devemos procurar entender melhor as nossas próprias atitudes, refletir sobre elas. Atividades de relaxamento como o yoga, por exemplo, podem auxiliar bastante nesse aspecto. Cuidando de nossa espiritualidade, cuidamos de nossa vida e nossa felicidade, porque a espiritualidade é o caminho para a felicidade e está presente em cada ato que praticamos.